Bem, pessoal, estamos de volta. No vídeo anterior, eu tinha colocado que a gente ia usar a biblioteca MySQL, né? Só que estava olhando antes e uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui MySQL no npm. A biblioteca MySQL, ela é a que foi mais usada, mas a última publicação em cima dela foi há 2 anos atrás, então ela está há um bom tempo sem ninguém fazer atualização nela e tal. Já essa biblioteca MySQL2, ela tem sido atualizada com mais frequência e teve atualizações mais recentes. Então, assim, a gente vai usar essa biblioteca aqui como uma biblioteca que a gente vai usar para estabelecer conexão com o banco de dados. Então, para isso, a gente vai ter que instalar ela no projeto, porque não tinha instalado, né? Então, npm i mysql2. npm é a mesma coisa que digitar npm install, tá? O i de install funciona do mesmo jeito. Então tá aqui, ele baixou a biblioteca MySQL2 e aí vamos começar a ver como é que estabelece essa conexão com o banco de dados. A gente já criou a tabela, já inseriu o dado lá e agora a gente vai efetivamente estabelecer uma conexão com o banco de dados. E aí eu vou precisar desse código aqui para a gente começar a brincar. E aí eu vou explicar ele agora. Vamos lá. O que esse código ele faz? Se você tiver executando esse código aqui na sua máquina, você troca essa porta aqui por 3306, tá? Provavelmente o banco de dados MySQL na sua máquina está rodando na porta 3306. Na minha máquina aqui, que eu estou usando, eu vou usar a porta 3307 porque na minha máquina o MySQL eu configurei, eu alterei o comportamento padrão do MySQL para ele rodar na 3307 porque essa porta 3306 já estava sendo usada por outro processo. Aqui nas configurações, aqui eu vou fazer o seguinte, vamos lá, por linha. Primeira linha, eu importo a biblioteca MySQL2 e guardo uma referência para ela. Próxima linha, de dentro dessa biblioteca eu chamo uma função chamada createConnection. Essa createConnection cria uma conexão entre a minha aplicação e o banco de dados. Para criar essa conexão, a função precisa saber qual host aonde está rodando o banco de dados. Então, em qual máquina esse banco de dados está rodando. Eu coloquei aqui 127.0.0.1 porque o meu banco de dados está rodando na minha máquina. Mas se eu tivesse um banco de dados rodando numa máquina remota na rede, em uma outra máquina acessível via rede, eu deveria colocar aqui o IP dela. O IP do servidor de banco de dados. O usuário que eu vou usar para me conectar é o root. A senha é essa senha aqui. O banco de dados, o nome do banco de dados onde eu vou me conectar é o CRUD-Node, que é exatamente o banco de dados que a gente criou agora há pouco, lá tá aqui, ó, CRUD-Node, é o banco de dados que a gente criou lá no vídeo anterior. E a porta que eu estou usando na minha máquina é a 3306. Então, o MySQL na minha máquina roda na 3307, mas na sua deve estar rodando na 3306, que é a porta padrão, tá? Então vou colocar aqui e vamos ver se dá tudo certo, né? Talvez dê algum erro, se der erro a gente corrige. Aqui npm start. Pronto, ele estabeleceu a conexão com o banco de dados aqui, mas até então não fez nada. Não tem nenhum tipo de consulta ou execução acontecendo. Então, por padrão, a gente conseguiu se conectar com o banco de dados, tá? Depois de estabelecida a conexão, aí sim a gente vai começar a poder fazer operações no banco de dados através dessa conexão. Então, eu tenho essa propriedade connection e a partir de agora eu vou usar ela para as minhas próximas interações com o banco. Então, vamos lá. Eu tenho uma função chamada query. O que significa a palavra query? Pergunta.
E o que eu faço com essa função query? Eu mando perguntas, ou seja, consultas ao banco de dados. Essa função query, ela recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a consulta SQL que eu vou executar no banco. O segundo parâmetro é uma função que a gente chama de função de callback, e essa função de callback ela recebe três parâmetros. O primeiro parâmetro é um parâmetro que vai guardar erros, caso tenha acontecido algum erro na execução da consulta. O segundo parâmetro vai guardar os resultados, se tiver vindo algum resultado do banco de dados. E o terceiro parâmetro vai guardar a lista de campos, de fields, de atributos que vão vir nos resultados. Então, quais são as colunas que vão vir nos resultados? Vamos ver isso funcionando? Então, vou copiar esse cara aqui. Essa consulta funciona porque a gente tem a tabela alunos lá no nosso banco de dados. Inclusive, no vídeo anterior, a gente inseriu algumas informações nesse banco. Então, vamos fazer aqui. Vou dar um Ctrl C e mandar fazer uma execução. Veja o que aconteceu, cara. Isso é legal. O primeiro print que veio retornou um null. Quem é o primeiro console aqui? Primeiro resultado. Inclusive, esse cara aqui, ó, erro, veio nulo. Por quê? Porque não aconteceu nenhum erro durante a execução da nossa query. Então, não aconteceu nenhum erro, esse erro vem null. A segunda coisa que a gente imprime é o fields. O que é o fields? Ele vai dizer quais são as colunas que tem dentro da nossa tabela. Então aqui, ó, ele vai ter column definition e vão ter um array de vários column definition. O primeiro column definition é o ID, o segundo é o name, o terceiro é o e-mail, e vê que ele não retorna só o nome, ele retorna várias outras informações. É comum eu não precisar tratar todas essas coisas. O que vai importar para a gente mesmo é esse terceiro print aqui, que é o print dos resultados, que vai dizer o que está salvo no banco. Então aqui, ó, vai ter o dado de um registro do banco, outro registro do banco, outro registro do banco, outro registro do banco e outro registro do banco. Tá? Então a gente tem aqui 5 cadastros feitos no meu banco de dados. Então, assim, tenho aqui um trecho de código que faz consulta e que imprime o resultado. Eu poderia comentar essas duas coisas aqui, ou apagar mesmo, e vou me preocupar só com o resultado. Então, vou dar um clear aqui para limpar. npm start, ó, ele fez a consulta e me retornou aqui só as informações que estão salvas no banco. E veja que ele retorna no formato JSON, tá? Isso facilita muito o nosso trabalho na hora de programar. Vamos agora para o próximo passo, mas aí eu deixo no próximo vídeo, a gente continua, tá? Para isso aqui não ficar longo. Então, até o próximo.